Para o painel Reforma Política, convidamos à mesa o presidente Túlio Cavalcante, advogado e pós-graduado em Gestão Pública. Também convidamos os palestrantes Antônio Ribeiro Júnior, coordenador do Núcleo de Direito Eleitoral da ESA Pernambuco. Mais um palestrante, Pablo Bismarck, advogado e membro da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Pernambuco. Boa tarde a todos. Estamos começando agora o painel de reforma política e eu passo a palavra ao Procurador-Geral do Município, Dr. Antônio Ribeiro Júnior. Obrigado, presidente Túlio. Gostaria de agradecer a todos os presentes que estão aqui hoje à tarde, comemorando 33 anos da OAB de Arco Verde. Estão assistindo e se atualizando com os debates atuais, os temas mais relevantes do direito brasileiro. Esse seminário que é um trabalho árduo de todos aqueles que fazem a ESA e a OAB. Eu tenho que registrar que todos que estão aqui hoje, sejam palestrantes, debatedores, ninguém faz isso sob qualquer remuneração. São todos voluntários. Somos todos voluntários e fazemos isso com a única bandeira de engrandecer, enaltecer e propiciar a atualização aos advogados, estudantes e o conhecimento a toda a sociedade brasileira. Essa é a nossa bandeira, a bandeira do Estado Democrático de Direito. Saúdo o meu presidente, Pierre, um grande amigo, combativo, advogado, que está sempre conosco nas batalhas do dia a dia. Saúdo meu amigo Pablo Bismarck, companheiro de debates, e tantos outros amigos advogados que aqui estão na plateia. Bom, fiquei com esse encargo de tentar falar sobre reforma política eleitoral, e um encargo ainda maior porque tem a ausência hoje do nosso grande Carlos Neves, por compromisso profissional em Brasília, não pôde estar presente. Eu vou tentar substituí-lo, não só substituir a sua ausência como diretor-geral da escola, mas também como palestrante da mesa de reforma política, já que é seu tema de especialidade. Hoje no Brasil se discute alguns pontos como centrais para uma reforma eleitoral, uma reforma política eleitoral. E sempre que eu tenho esse debate de reforma político-eleitoral, eu tenho que falar necessariamente de sistemas eleitorais. No Brasil, hoje, na nossa Constituição, nós temos dois sistemas eleitorais. Eu tenho o sistema majoritário e eu tenho o sistema proporcional. O sistema majoritário, aquele que geralmente, em regra, é aplicado aos representantes do Poder Executivo, municipal, estadual e federal, mas também, excepcionalmente, ao senador da República. Nesse sistema eleitoral, aquele que obtiver a maioria dos votos válidos está eleito. Ressaltando que, em municípios com mais de 200 mil eleitores, é possível que ocorra 2 turnos de votações, ou seja, em um primeiro turno, determinado candidato não obteve a maioria dos votos válidos, 50%, a maioria absoluta, 50% mais um. Em cidades com menos de 200 mil eleitores, a maioria simples
já é a garantia da vitória, da eleição, da garantia de que está eleito. Em cidades com mais de 200 mil eleitores, eu necessito de uma maioria absoluta de votos válidos, 50% mais um. E aí é onde entra a possibilidade de surgir um segundo turno. Mas o grande foco dos debates hoje não estão concentrados no sistema majoritário. A celeuma, a anomia legal, se refere ao poder legislativo e, como tal, a legislação própria do sistema proporcional. E aí entram os debates. Hoje nós temos o sistema eleitoral proporcional de lista aberta. O que é isso? Os candidatos a deputados, a federal, estadual e os vereadores, para serem eleitos, precisam atingir o quociente eleitoral. E esse quociente nada mais é do que o número de votos válidos dividido por o número de vagas disponíveis em cada pleito disputado. Então eu pego o número de vereadores, de vagas a vereadores em Arco Verde, divido pelo número de votos válidos e eu tenho o quociente eleitoral. Hoje no Legislativo, para ser eleito, é necessário que se atinja esse quociente. E o cidadão, quando exerce a sua capacidade eleitoral passiva, votar, ele dirige o seu voto a um candidato específico. Eu dirijo o meu voto a fulano de tal, a A, B ou C. Quando eu dirijo o voto à pessoa e não ao partido, eu voto em um candidato em lista aberta. Eu escolho o candidato que eu estou votando. Não obstante, eu posso votar também hoje no partido, na legenda. Entretanto, a regra é que eu vote no candidato e não na legenda. Por isso, uma eleição proporcional em lista aberta. E aí começa a surgir aqueles problemas que a doutrina, a jurisprudência e os críticos começam a debater sobre o sistema proporcional. Primeiro deles, coligações proporcionais. Através das coligações, conhecidas também como chapão, eu faço a união de vários partidos como se um único fosse, como se um único partido ali estivesse representado. E, consequentemente, os votos obtidos nesse chapão, nessa coligação, serão computados para a eleição dos candidatos ali inseridos. E aí surge o outro e de forma acessória a coligação, que é o voto em cauda, que é o voto que surgiu ou que apareceu ou que sobrou, as sobras de campanha de votos de outros que atingiram o quociente. Candidato A atingiu o quociente eleitoral, mas tem uma sobra de 20 mil votos. Essa sobra ela será destinada ao candidato B, C ou D, até que eles atinjam o seu quociente e não exista mais sobra. É o que a doutrina informal chama de efeito Tiririca. Tiririca ganhou a eleição em São Paulo com mais de 1 milhão de votos. Se elegeu e suas sobras elegeram outros 3 ou 4 deputados federais. Até esse momento, nós podíamos dizer que não haveria nenhum problema. Contudo, o que nós não conseguimos explicar é como o cidadão paulista de origem nordestina que votou em Tiririca com o anseio de que tenha um representante de identidade cultural e tradicional na Câmara dos Deputados, possa ter elegido também com o seu voto uma outra pessoa de perfil ideológico totalmente diferente de Tiririca. Porque ele votou, o voto dele foi sobra, e em vez de eleger Tiririca, elegeu
um outro candidato com um perfil ideológico totalmente diferente e que talvez não tenha uma política voltada para o que ele deseja. E aí se insere no cenário brasileiro a crise de representatividade. O Congresso Nacional não representa o povo brasileiro. Nós temos um Congresso formado por homens brancos com mais de 40 anos e empresários. Quando nós temos uma sociedade de maioria de mulheres, negros, e onde estão os verdadeiros representantes do povo? No Congresso? Infelizmente não. E essa crise de representatividade surge a partir da celeuma, a partir desses problemas decorrentes do sistema proporcional, coligações e sobras de campanha. E aí nós tivemos vários debates, até então, sobre a possibilidade de se mudar. Tivemos a proposta de sistema proporcional em lista fechada. Eu não votava mais no candidato, mas passaria a votar em uma lista pré-ordenada e pré-determinada pelos partidos políticos. Não passou, não vigorou. Tivemos depois o sistema distritão, que acabava com o sistema proporcional, acabava com o quociente eleitoral, e a partir de então eu teria o sistema majoritário também para o legislativo. E aí o que ia acontecer? Quem tivesse mais dinheiro, mais tempo de campanha e tivesse eleito, possivelmente estaria reeleito. Maquiavel, certamente na sua tumba, se debruçou fortemente quando disseram assim: nós vamos aprovar o distritão e um fundo de campanha de 3,6 bilhões. Por quê? O distritão, eu vou eleger aquele que tem mais tempo de campanha, aquele que já está com o cargo, aquele que tem acesso e ainda com um tempo reduzido de campanha de 90 para 45 dias. E o novo? Como é que o novo vai chegar se não tem acesso ao financiamento? Se tem pouco tempo de campanha? Como ele vai conseguir superar as barreiras tradicionais e culturais da política nacional? Então, é um grave problema que se apresenta. E para já chegar perto do meu encerramento, porque eu cobrei tanto, né, do tempo pessoal, não posso me alongar muito. Nós temos hoje no Brasil, e aí meu amigo Pablo ele vai falar daqui a pouco sobre o que tem aí, o que resta de reforma eleitoral, se é que ainda vai passar alguma coisa. Nós temos hoje no Brasil um grande problema, que é um conjunto de reformas desde 90, que são na verdade deformas eleitorais, as quais tornaram incongruentes os procedimentos, sejam intrapartidários, sejam procedimentos eleitorais, e a cronologia lógica dos fatos. E o que eu preciso hoje no Brasil, além de uma reforma eleitoral ativa, e essa reforma eleitoral, ela não é algo ruim, ela tem que acontecer, porque o sistema muda, a sociedade muda, as pessoas mudam, e essa mutabilidade, esse falibilismo que ocorre na sociedade, tem que ser acompanhado pelos sistemas jurídicos também eleitoral. A reforma é algo bom. Ora, é uma reforma que seja plausível. E eu preciso urgentemente, e aí eu não sei o que é que vem de julgar lá do Senado quanto a isso, mas eu preciso criar um programa de compliance eleitoral, de modo em que eu tenha de forma transparente e previsível as regras eleitorais aplicáveis aos processos eleitorais. Algo que hoje eu não tenho. Hoje ainda é incerto. Eu lembro sempre de e geralmente esse problema de uma reforma eleitoral efetiva parte muito de nós. Há em nós um certo sentimento de individualismo
ao ponto de macular a própria efetividade de uma reforma eleitoral. Um sociólogo chamado Bauman já disse, ao estudar as relações amorosas, que hoje as pessoas se casam ou criam seus relacionamentos sob laços frágeis, já pensando na possibilidade do término, para que isso não doa, para que não seja doloroso aquele término. E esses laços frágeis, sob o palio de um individualismo. E esse individualismo sociológico também impossibilita, por mais das vezes, uma efetiva política ou uma efetiva reforma eleitoral. Porque o egoísmo humano de defender sempre os seus interesses impedem o interesse coletivo, impede o efetivo, o respaldo da vontade do povo, da vontade de Constituição. E eu encerro com o grande Conrad Hess, que na força normativa da Constituição diz: sempre que for possível abrir mão de um interesse individual em nome ou em prol da vontade da Constituição, sempre que for possível abrir mão de uma vontade, de um gozo próprio em nome da coletividade e da Constituição, eu tenho sim, cada vez mais, um Estado democrático de direito. Obrigado. Gostaria de parabenizar Antônio Júnior pela brilhante palestra, registrar a presença da prefeita Madalena Brito, da presidente do PSD de Arco Verde, Mônica Miro, do secretário do PSB de Arco Verde, João Justino, e vereador também do município. E passamos a palavra agora ao nosso amigo Pablo. Boa tarde a todos. É um prazer grande estar de volta aqui nessa cidade. Dessa vez formando a mesa lá de dois grandes amigos, Antônio Júnior. Primeiramente, a gente veio aqui falar um pouco sobre a reforma política, o que restou da reforma política. Como o Antônio Júnior falou, o que se vinha falando era tantas propostas, mas agora faltando pouco mais de uma semana para aprovar, porque tem que estar tudo aprovado até o dia 7 de outubro para valer para as eleições de 18. Restou muito pouco. Tudo foi feito de forma muito assodada, muito rápida, sem debates, e não chegaram a um consenso, porque havia um conflito de interesses. Enfim, o tempo também não foi favorável. Nesse meio termo existiu a denúncia de Temer, agora nova denúncia, enfim. Toda a situação acarretou que o Congresso se acovardou mais uma vez e não implementou as reformas, ou pelo menos as alterações legislativas que eram necessárias, eram tão importantes para a consolidação da nossa democracia. Antes de adentrar nos assuntos propriamente ditos, na análise dos temas propriamente ditos, fazer uma pequena reflexão do que a gente está sendo, o que o pessoal está falando de reforma política não tem nada. Na verdade, isso é uma reforma eleitoral, né? A reforma política é uma coisa muito maior, macro. Isso é, na verdade, um remendo eleitoral, exatamente, uma coxa de retalho, né? Uma reforma, uma alteração legislativa muito ao sabor das conveniências dos parlamentares, muito do que vai ao seu interesse, porque uma reforma política é uma coisa muito maior, muito mais abrangente, diz respeito à reforma do Estado. Não é à toa que muitos doutrinadores falam que a reforma política é a mãe de todas as reformas, e eu concordo, porque ela mexe, de fato, na síntese, na gênese do Estado. Então, isso que está sendo discutido hoje, agora, nesse exato momento, o Congresso está lá votando as alterações, a chamada reforma política, mas, na verdade, de reforma política não tem nada, somente algumas alterações, e agora é que são muito poucas mesmo, o que já era pouco e ficou menor ainda, o que resta para a gente de alteração legislativa para 18. E essa reforma, ela seria uma reforma que
serviria para atacar essa crise política que se instalou no país. Não a crise política de um governo, que não está restrita a um só governo, mas a todos os governos, que não está restrita apenas ao executivo, está presente no legislativo e no judiciário também. Uma crise política que está presente em todos os partidos e que também se deságua numa crise de representatividade, como Antônio Júnior bem falou. Essa crise de representatividade, nós temos hoje um Congresso mais fragmentado do planeta, né? O país, hoje o Brasil, tem um Congresso Nacional mais fragmentado do planeta. O que é isso? São 35 partidos com assento, 35 partidos diferentes com assento no Congresso e mais uma lista de 60 e tantos querendo se formalizar junto ao TSE. Partido de todas as matizes ideológicas, oportunistas, tem partido corintiano, tem partido animais, tem partido piratas, tem partido para todo tipo de ideologia, né? Hoje a gente tem uma média de 19 deputados por partido, né? Isso dificulta muito a governabilidade. Você tem que sentar com cada partido desse, né? Hoje é um grande negócio fazer um partido, formalizar um partido no Brasil. Você pega ele, bota debaixo do braço e sai para negociar tempo de TV, você já tem acesso ali ao fundo partidário. Então hoje infelizmente virou um grande negócio formalizar um partido no Brasil. Essa crise de representatividade que também se apresenta num outro viés. Apenas 35% dos que foram eleitos estão ali por votação própria, os demais foram literalmente carregados nas suas coligações, como o Antônio Júnior falou, o efeito Tiririca. Ele lá em São Paulo, com a sua estrondosa votação, arrastou mais 3, 4. Isso aí temos exemplos em todos os estados, com todas as ideologias políticas partidárias. Cada estado que houve seu Tiririca, na verdade. Enfim, isso daí contribui para essa crise de representatividade. Vamos então à análise dos temas que restaram, né? No início dessas caravanas, essa aqui é a nona, né? É a nona. As primeiras que eu venho participando, desde as primeiras, eu trouxe um slide que eram 20 páginas. Agora eu trouxe só o celular mesmo, porque só tem pouca coisa. Não restou muito não. Bem, o que nos restou de alteração a principal delas é o financiamento, né? Como é hoje, ele é público através do fundo partidário e ele é privado através de pessoas físicas, né? As pessoas físicas elas podem doar 10% dos seus rendimentos e os candidatos, o próprio candidato pode doar assim até o limite de gasto, né? Hoje existe um limite de gasto que foi definido pelo TSE e que o TSE também vai definir isso para as eleições de 18. Então hoje o modelo de financiamento é esse. Então, diante dessa situação da proibição de financiamento empresarial que o Supremo definiu no ano passado, os deputados se organizaram para criar um fundo para financiar as eleições. Esse fundo que, a princípio, não sei nem se vai ser esse mais o nome, mas a princípio seria Fundo de Financiamento da Democracia, né, o FFD. Todos que advogam a tese e defendem a criação desse fundo, argumentam que toda democracia ela tem um custo e o país que queira alcançar a sua plenitude democrática, ele tem que bancar a sua democracia. Isso, em parte, ela é verdade porque isso acontece no mundo todo. Por exemplo, eu tenho aqui uma matéria do Globo, do dia 1 de junho desse ano, que diz: França criará Banco da Democracia para financiamento. A gente não pode ser tolo, se iludir, e todo o financiamento das últimas eleições gerais foram feitas por empresas. Agora elas eram feitas por fora, né? Daí os escândalos que não nos deixa mentir. Então, talvez a criação desse fundo seja até mais barato, porque a gente sabe que não existia doação de empresa para campanha, existia empréstimo, né?
porque lá na frente a empresa ia e pegava um contrato e já estava tudo resolvido. Enfim, a criação desse fundo vai ser administrado pela Justiça Eleitoral, ela vai ter mais essa incumbência de administrar esse fundo, e isso foi definido ontem, na primeira votação, salvo engano, a segunda votação é hoje. Ele será distribuído aos partidos, de que forma? 2% igualmente para todos os partidos, tá? 49% aos partidos na proporção dos votos para a Câmara dos Deputados. Eles criaram aí um gradiente, porque na proposta anterior, essa proposta é nova, essa de 49%. 49% na proporção de votos para a Câmara dos Deputados, em 2014, com base na última eleição geral, 34% aos partidos na proporção do número de deputados federais, isso com base na última sessão legislativa do ano anterior à eleição, e 15% aos partidos na proporção ao número de senadores, também com base na última sessão legislativa do ano anterior à eleição. Na verdade, o que estava antes na proposta era 2% igualmente e 98% de acordo com a votação em 2014. Mas aí os partidos do Centrão, aqueles partidos que não têm tanta estrutura, argumentaram que não sobraria nada para eles, e aí eles fizeram um grande lobby, e aí houve essa mudança. Agora é 2% igualmente, 49% na proporção dos votos para a Câmara dos Deputados em 2014, 34% para o número de deputados federais, 15% para o número de senadores. Tá? Essa proporção será de acordo com a bancada verificada na última sessão legislativa do ano anterior à eleição. E como é que será constituído esse fundo? Havia uma proposta de fazer um fundo com 3,6 bi, mas aí o número ficou mais modesto. Eles vão tirar 30% das emendas parlamentares, né, aquelas indicações que os deputados federais têm direito a fazer para obras nos seus respectivos estados. 30% dessas emendas dos parlamentares serão destinadas para constituir esse fundo. E a isenção fiscal das emissoras de rádio e TV para exibir a propaganda fora do período eleitoral, tá? A gente sabe que tem a propaganda eleitoral do ano da eleição e tem também a propaganda partidária no ano que não tem eleição. Esse ano, por exemplo, que não tem eleição, mas está tendo propaganda partidária. Então, não vai ter mais, vai ser extinta essa propaganda partidária do ano que não tem eleição, e esse dinheiro que, na verdade, propaganda gratuita não tem nada, porque não tem nada de gratuito ali. Na verdade, a lei dos partidos estabelece que as empresas, as emissoras de rádio e TV, elas recebem isenção fiscal por exibir a propaganda tida por gratuita. Então, esse dinheiro, também com a extinção da propaganda partidária, será todo destinado para o fundo. No primeiro turno, será um fundo de quase 2 bi, quase 2 bilhões, dos quais 10% desse valor já ficará reservado para segundo turno, não poderá ser mexido, só no segundo turno. E, enfim, essas são as propostas do fundo de financiamento, da questão do fundo de financiamento. Além disso, também vai ter o privado, né? A doação de pessoa física, se bem que no Brasil não temos essa característica, essa tradição de doação de pessoa física. Mas há a previsão legal de que a pessoa física faça a doação, permita fazer a doação de até 10% dos seus rendimentos, comprovadamente, né, através de imposto de renda, ou 10 salários mínimos, o que for menor. Né? Por que isso? Porque, para evitar, por exemplo, o efeito Dória, né? João Dória, prefeito de São Paulo, candidato abastado, com muito dinheiro, pôde bancar boa parte da sua campanha, já que ele, como candidato, ele não tinha limite, ele estava sujeito a limite, apenas ao limite de gastos do próprio candidato, mas ele não estava sujeito ao limite de pessoa física. Então, hoje, a proposta é que haja esse limitador de 10% dos rendimentos,
ou 10 salários mínimos, o que for menor. E a outra, e o que restou também de alteração da reforma diz respeito à cláusula de desempenho, que para 18, que já criaram regras até para 2030. Vão fazer uma espécie de uma coisa gradativa, né? 18, 22, 26 e 30. Já criaram regras até para 2030. Então, como é que essa cláusula de desempenho? É aqueles partidos que não alcançarem determinado número de votação, né? Não atingir não é um coeficiente, não atingir um número X de votos. O coeficiente é outra 0,5, exato. Nas eleições para a Câmara, 1,5%. Para 2018. Cada partido vai ter que ter pelo menos 1,5% dos votos válidos para a Câmara. Mas não basta ter só isso. Esses votos têm que estar distribuídos em pelo menos um terço dos estados, né? Ou seja, 9 estados, por no mínimo 1% dos votos válidos em cada um dos estados. Ou ter eleito pelo menos 9 deputados, né? Distribuído em pelo menos um terço dos estados. Ou seja, cada estado, pegar 9 estados, eleger um deputado, o partido se salvou. Isso para 18, para o próximo ano. Para 22, esse percentual de 1,5% sobe para 2%, com no mínimo 1% dos votos válidos, ou ter eleito pelo menos 11 deputados, né, em pelo menos um terço dos estados da federação. Para 2026, o percentual sobe para 2,5%, com no mínimo 1,5% dos votos válidos, ou ter eleito pelo menos 13 deputados, em pelo menos um terço dos estados. E para 2030, 3%. Pode ver que é 1,5%, 2%, 2,5% e 3%. 2018, 22, 26 e 2030. Em 2030, 3% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço dos estados, com no mínimo 2% dos votos válidos em cada uma. Ou ter eleito pelo menos 15 deputados em pelo menos um terço dos estados. Foram as regras que restaram do debate, né, por falta de consenso. Ainda estabeleceram que para 2020 a criação da federação de partidos, né, com afinidade, esses partidos que não atingirem a cláusula de barreira, eles poderão se unificar no curso da legislatura, né? Não é que vai haver fusão entre eles, eles vão apenas se unirem, criando a federação de partidos para uma atuação conjunta durante o curso da legislatura, com afinidade ideológica e programática, né? Para atuação comum no curso da legislatura. E o fim das coligações proporcionais também a partir de 2020. Essas foram as pouquíssimas alterações que ficaram, que restaram, e a gente ainda vai ver aí, falta aí uma semana, um pouco mais de uma semana, o Congresso só vota terça a quinta, né? Hoje é quarta, resta hoje, amanhã, terça, quarta e quinta, próxima semana, porque o prazo se extingue no dia 7 de outubro. Tem que estar tudo aprovado até o dia 7 de outubro, em função do princípio da anualidade, de que as regras eleitorais elas têm que estar aprovadas um ano antes da eleição. Havia muitas outras propostas, todas elas já foram sepultadas. Eu vou aqui só falar rapidamente. Havia a proposta de fim de cargo de vice-presidente, vice-prefeito, vice-governador. Tudo isso já foi sepultado, não há mais consenso, e os deputados, e os congressistas, na verdade, deputados e senadores, já sepultaram essas propostas. Havia também uma proposta de regime de candidatura antecipada, que aí a imprensa chamou de emenda Lula, porque o pessoal em março já iria ganhar um certificado que lhe garantia a candidatura, né? E aí apostaram nisso porque, muito provavelmente em março, até março do próximo ano, Lula não teria tempo de ter sido julgado pelo TRF da 4ª Região, na sentença lá de Moro, mas isso aí também já foi sacramentado, não vai ter mais. Continua a propaganda eleitoral, o tempo de campanha 45 dias, a unificação dos prazos também não houve consenso, continua do mesmo jeito, e foram essas basicamente as propostas. Ficou cláusula de barreira para os partidos atingirem essa votação mínima a cada eleição geral,
e a que tem maior impacto, maior interesse na população, no âmbito da população, que é a questão do financiamento, que a forma como a eleição será custeada, será bancada. Queria agradecer a presença de vocês, muito obrigado. Parabéns, Pablo. Queria só perguntar a você se tocaria em assunto de Caixa 2, crime de Caixa 2. Não, ninguém vai tocar, né? Ninguém é doido. O microfone está aberto ao público. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Então está encerrado o painel. Só um momento. Só uma consideração importante, que há a possibilidade dessa cláusula de barreira vir. Entretanto, a gente tem que lembrar que em 2006 o STF já declarou uma cláusula de barreira inconstitucional. Entretanto, o ministro Gilmar Mendes, que na época votou a favor da inconstitucionalidade, já disse que se vier para a mesa dele, ele vai votar dizendo que é constitucional. Ele já mudou antecipadamente o voto. Se a cláusula de barreira realmente ela vigorar, nós teremos em 2022 de 35 partidos a média de uns 14 partidos. Se nós tivermos em 2030 a cláusula de barreira, vamos ter no máximo uns 9 partidos no Brasil. 8, 9. Eu sou um fiel escudeiro do Estado Democrático da democracia e, como tal, do fundamento da República do pluralismo político e, como tal, do pluripartidarismo. Mas começo a navegar em ondas um pouco nebulosas de que talvez seja necessário algumas restrições a partidos. E aí eu cito só um caso engraçado, para que a gente possa entender o porquê dessa colocação. O partido hoje é o único meio através do qual o indivíduo pode ser candidato no Brasil. Nós tivemos aí a notícia de uma ação civil pública na qual um cidadão pede a legalidade de uma candidatura avulsa, ou seja, sem partido. A Constituição não permite. Então, esse tipo de candidatura não vai ser permitida. Consequentemente, eu só posso ser candidato se estiver filiado a um partido político. É uma condição de elegibilidade clara. E aí eu tenho partidos políticos que são criados sob o palio de defender bandeiras. Nós temos um fato curioso. O PMB, Partido da Mulher Brasileira, está sendo processado pela Justiça Eleitoral porque não gastou sequer 5% do que recebe como verba de fundo partidário com propaganda obrigatória de incentivo à participação feminina na política. Então, o partido que tem como bandeira a mulher brasileira descumpriu a lei no que tange o gasto obrigatório vinculado de 5% com propaganda intrapartidária para a participação feminina na política. Então, são situações como essas que nós temos que começar a valorar. É realmente louvável se defender o pluralismo político e o pluripartidarismo para a instituição de partidos apenas como forma de barganha de tempo de televisão e fundo partidário? Esse é o caminho, apesar de haver, de certo momento, uma relativização de um fundamento da República. Eu começo a flutuar em um caminho um pouco nebuloso de achar que a cláusula de barreira é pragmático, é um mecanismo que atende a uma necessidade momentânea. Mas ainda é uma questão muito embrionária. Vamos ter que aguardar a sua real efetivação, que eu acho que não vai passar. Acho que não vai passar nada. Nada vai ser mudado, vamos ter a mesma lição do ano passado. E aí vamos aguardar para ver qual será o resultado. Obrigado. Alguém quer usar a palavra? Só por favor, mesmo.
Bom, boa tarde a todas e todos. Eu sinto a presença, me desculpem se eu estiver equivocado, me corrijam, mas eu sinto a presença não de imparcialidade judicial no nosso país. Um Supremo que não é imparcial, um juiz que não é imparcial. A emenda Lula, a emenda Bolsonaro, a emenda Aécio, enfim. São questões que têm que ser pensadas. Reforma política, reforma trabalhista e reforma da Previdência tem que ser algo muito bem debatido, muito bem amarrado, muito bem explicado. E isso não está ocorrendo em nossa sociedade. Está sendo imposto, empurrado de goela abaixo e sendo alienado por uma mídia que é golpista, que está atrelada a um sistema capitalista e neoliberal. Não contempla as especificidades da nossa sociedade. Muito obrigado. Aí nessa linha de reforma, nesse detalhe, foi falado alguma coisa sobre fidelidade partidária? Vai se exigir a fidelidade, já que os partidos serão extintos ao longo dos anos? Não teve nada que ficou estabelecido de fidelidade, não. Então, o que vai acontecer é que esses partidos vão migrar para os partidos. Não, na verdade, vai haver a janela, né? Tem aquela janela de 1 mês, 30 dias, para que quem quiser sair para outra legenda vai poder sair sem ter a possibilidade do partido reivindicar a cadeira. Isso vai valer esses 30 dias, vale por... Vai. Agora, é no... Março. Mais alguém? Então, está encerrado o painel, passamos para o cerimonial.